Levítico capítulo de número 13, as leis acerca da praga da lepra. Do capítulo 13 até o capítulo 15, nós trataremos desta questão da lepra. A lepra era uma doença que, na verdade, dentro da cultura de Israel, ela simbolizava o pecado oculto ou o pecado não expiado. E também entra dentro daquela questão que nós chamamos de impureza cultural ou legal, porque na verdade quem contraía a lepra, ela estaria sofrendo de um dano que a colocaria para a imunda perpetuamente, ela era imunda perpetuamente. Então, na verdade, quando uma pessoa contraía a lepra, ela não teria como ficar no meio da sociedade. Por isso que a lepra, ela na verdade, ela era considerada um pecado não expiado, pecados ocultos. Porque dentro do sistema, você já percebeu, todo pecado tinha que ser expiado. Então não havia como absolutamente nada dar de errado. Quando Deus tirou o seu povo do Egito, ele automaticamente proibiu vários aspectos. Dentre eles, as contaminações com alimentações, com práticas de conduta social e etc., que você já sabe mais ou menos, ainda falta muita coisa, mas já sabe bastante. Mas o certo é, quando você não tinha a expiação de um pecado, tipo assim, a pessoa vai e comete algum delito, alguma transgressão contra a lei, e automaticamente ela não fazia a expiação. Tipo assim, ninguém sabe, então deixa rolar. Sabe o que acontecia? Ela automaticamente ela poderia ter uma lepra na sua vida, no seu corpo, como consequência desse pecado encoberto, o pecado não expiado. E lembrando que a lepra, até os dias de hoje, embora hoje tenha mais recursos, a lepra era uma doença altamente contagiosa. Então, quando o elemento contraía a lepra, ele deveria ser lançado fora do arraial, fora da cidade, ficar isolado da sociedade, porque ele poderia contaminar as pessoas do arraial, o que seria, na verdade, uma agressão à santidade de Deus dentro do sistema. Então, por isso que a lepra, ela vai ser abordada nesses capítulos, a lepra na pessoa, a lepra na casa, nas roupas. Então, na verdade, era uma questão muito delicada a lepra. E sendo assim, a lepra, ela devia ser diagnosticada pelo sacerdote. O sacerdote parava, olhava, verificava se a pessoa realmente estava com a lepra, e aí, se ela estivesse, ela seria afastada do convívio social. Então, essa é a questão da lepra. Capítulo 13, versículo de número 1, diz assim, ó: Falou mais o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: O homem, quando na pele da sua carne houver inchação ou pústula, ou empola branca que estiver na pele de sua carne, como praga de lepra, então será levado a Arão, o sacerdote, ou a um de seus filhos, os sacerdotes. E o sacerdote examinará a praga na pele da carne. Se o pelo na praga se tornou branco, e a praga parecer mais profunda do que a pele da sua carne, praga da lepra é. O sacerdote, vendo-o, o declarará imundo. Então vamos lá. Apareceu sintomas da lepra. Aqui fala de inchação na pele. Pústula, o que é pústula? Quando cria pus. Ou empola branca, uma espécie de impinge. Então essa pessoa tinha que ser levado aos sacerdotes, ao sumo ou sacerdote comum, e ele faria uma avaliação. Se ele estivesse realmente diagnosticado como sendo leproso, ele seria declarado imundo. E imundo sendo ele, teria que ser retirado do meio do povo. 4. Mas se a empola na pele de sua carne for branca, e não parecer mais profunda do que a pele, e o pelo não se tornou branco, então o sacerdote encerrará o que tem a praga por 7 dias. E ao 7º dia o sacerdote o examinará, e eis que se a praga ao seu parecer parou, e a praga na pele se não estendeu, então o sacerdote o encerrará por outros 7 dias. E o sacerdote ao 7º dia o examinará outra vez. E eis que, se a praga se recolheu e a praga na pele se não estendeu, então o sacerdote o declarará limpo. Apostema é, e lavará as suas vestes e será limpo. Veja bem,
O sacerdote avaliava. A pessoa chegou com um sintoma, ele avaliava. Se ele conseguisse diagnosticar na hora, ele já declarava limpo e imundo. Mas se houvesse uma dúvida que diz se ela não penetrou na pele, se é só uma questão superficial, o sacerdote encerrava, quer dizer, detia o camarada, o cara ficava detido durante 7 dias para averiguação, para saber se tinha praga. Se ainda no final dos 7 ele ainda estivesse na dúvida, ele ficaria mais 7 para ser examinado. No final desses 7 dias, 14 para 15, automaticamente ele seria ou considerado limpo ou imundo. 7. Mas se a apostema na pele se estendeu grandemente depois que foi mostrada ao sacerdote para a sua purificação, outra vez será mostrado ao sacerdote. E o sacerdote o examinará, e eis que, se a apostema na pele se tem estendido, o sacerdote o declarará imundo. Lepra é. Quando no homem houver praga da lepra, será levado ao sacerdote. E o sacerdote o examinará, e eis que, se há inchação branca na pele, a qual tornou o pelo branco, e houver alguma vivificação da carne viva na inchação, isso quer dizer, a carne está ficando em carne viva, pele, né? A pele está saindo, está ficando em carne viva. Lepra envelhecida é na pele da sua carne. Por que envelhecida? Porque já está passada. Portanto, o sacerdote o declarará imundo. Não o encerrará, porque imundo é. Quer dizer, já foi diagnosticado, já foi declarado imundo, não fica detido para averiguação. 12. E se a lepra florescer de toda na pele, e a lepra cobrir toda a pele do que tem a praga, desde a sua cabeça até os seus pés, quando podem ver os olhos do sacerdote. Então o sacerdote o examinará, e eis que se a lepra tem coberto toda a sua carne, então declarará limpo o que tem a mancha. Todo se tornou branco, limpo está. Então quer dizer, se o estado retrocedeu, o elemento era considerado limpo. Mas no dia em que aparecer nele carne viva, será imundo. Vendo, pois, o sacerdote a carne viva, declará-lo-á imundo. A carne é imunda, lepra é. Ou tornando a carne viva e mudando-se em branca, então virá o sacerdote. E o sacerdote o examinará, e eis que, se a praga se tornou branca, então o sacerdote declarará limpo o que tem a mancha. Limpo está. Se também a carne em cuja pele houver alguma úlcera se sarar, quer dizer, alguma ferida, e em lugar da apostema vier inchação branca ou empola branca, tirando a vermelho, mostrar-se-á então ao sacerdote. E o sacerdote examinará, e eis que, se ela parece mais funda do que a pele, e o seu pelo se tornou branco, o sacerdote o declarará imundo. Praga de lepra é. Pelo apostema brotou. Pelo apostema quer dizer, pelo lugar que estava com pus, dali brotou a lepra. E o sacerdote vendo-a, eis que nela não aparece pelo branco, nem está mais funda do que a pele, mas encolhida. Então o sacerdote o encerrará por 7 dias, para averiguação. Se depois grandemente se estender na pele, o sacerdote o declarará imundo. Praga é. Mas se a empola parar no seu lugar, não se estendendo, inflamação do apostema é. O sacerdote, pois, o declarará limpo. Porque aqui você percebe que existe um processo de avaliação. Se avançasse o caso, era considerado lepra. Mas se o caso retrocedesse, ele era considerado limpo. 24. Ou quando na pele da carne houver queimadura de fogo, e no que é sarada a queimadura houver empola branca, tirando a vermelho ou branco, e o sacerdote vendo-a, e eis que o pelo na empola se tornou branco, e ela parece mais funda do que a pele, lepra é, que floresceu pela queimadura. Portanto, o sacerdote o declarará imundo, praga de lepra é. Mas se o sacerdote vendo-a, e eis que na empola não aparecer pelo branco, nem estiver mais funda do que a pele, mas recolhida, o sacerdote o encerrará por 7 dias. Depois o sacerdote examinará ao 7º dia. Se grandemente se houver estendido na pele, o sacerdote o declarará imundo. Praga de lepra é. Mas se a empola parar no seu lugar e na pele não se estender, mas se recolher, inchação da queimadura é.
Portanto, o sacerdote o declarará limpo, porque sinal é da queimadura. Veja que aqui a avaliação ela é feita em cima de doenças que a pessoa pode ter tido, né? No caso, ela teve uma úlcera, uma ferida, uma queimadura. Pode, depois dessas enfermidades, aparecer uma manifestação semelhante à lepra, que não é lepra. Mas pode acontecer de realmente a lepra surgir dentro dessa ferida no momento que ela estiver sarando. Tem mais uma situação no 29, diz assim: e quando o homem ou mulher tiverem chaga na cabeça ou na barba, e o sacerdote examinando a chaga, e eis que se ela parece mais funda do que a pele, e pelo amarelo fino nela há, o sacerdote o declarará imundo. Tinha é, lepra da cabeça ou da barba é. A tinha, até hoje você vê falando da tinha. A tinha é uma espécie de micose, uma micose, algo que geralmente costuma aparecer nas partes íntimas das mulheres, às vezes do homem também, mas mais da mulher. Essa tinha é uma espécie de micose, é uma coceira, algo que na verdade faz com que os pelos pubianos, no caso, né, eles fiquem contaminados, eles fiquem com pus, com uma secreção. Mas aqui a tinha está sendo constatada também na cabeça ou na barba, porque geralmente a tinha ela ataca essas regiões de pelos, no caso pelos mais rústicos, né? Os pelos mais duros, no caso da barba, do bigode, do cabelo e das partes íntimas também. Então, se fosse constatada esse tipo de situação, era a tinha. E a tinha era considerada a lepra da cabeça ou da barba. 31. Mas se o sacerdote, havendo examinado a praga da tinha, e eis que se ela não parece mais funda do que a pele, e se nela não houver pelo preto, então o sacerdote encerrará o que tem a praga da tinha por 7 dias. Averiguação. E o sacerdote examinará a praga ao 7º dia, e eis que, se a tinha não for estendida e nela não houver pelo amarelo, nem a tinha parecer mais funda do que a pele, então se rapará, mas não rapará a tinha, e o sacerdote segunda vez encerrará o que tem a tinha por 7 dias. Depois o sacerdote examinará a tinha por 7 dias, no 7º dia. E eis que se a tinha não se houver estendido na pele, e ela não parecer mais funda do que a pele, o sacerdote o declarará limpo, e lavará as suas vestes e será limpo. Vê se você entende. A mesma coisa, ficava na averiguação. Aqui no caso fazia uma rapadura, rapava a cabeça e deixava só o local da enfermidade. Ali seria avaliado. Se no final daqueles 7 dias aquela enfermidade fosse constatada como realmente a tinha profunda, lepra, aí o elemento era considerado imundo. Agora, se fosse considerado limpo, ele lavaria as suas vestes e seria limpo. 35. Mas se a tinha depois da sua purificação se houver estendido grandemente na pele, então o sacerdote o examinará, e eis que se a tinha se tem estendido na pele, o sacerdote não buscará pelo amarelo, imundo está, quer dizer, não vai averiguar mais nada. Mas se a tinha, a seu ver, parou, e pelo preto nela cresceu, a tinha está sã. Limpo está, portanto, o sacerdote o declarará limpo. E quando o homem ou mulher tiverem empolas brancas na pele da sua carne, então o sacerdote olhará, e eis que se na pele da sua carne aparecem empolas recolhidas, brancas, bostela branca é, que floresceu na pele, limpo está. Porque aqui na verdade é uma outra situação, percebe? Quando fala em empolas brancas na pele, é uma espécie de impingem, não é? Alguma coisa que tira a forma normal da aparência. Mas depois de averiguar, aqui diz bostela branca. Porque a bostela é justamente o quê? Uma espécie de bolha que nasce ou nascia na pele, mas tinha que ser averiguado. Agora, depois que averigou, percebeu que não é a lepra no caso, então o elemento era considerado limpo. 40. E quando se pelar a cabeça do homem, calvo é, limpo está. Tipo, ele passou pelo processo, rapou-lhe toda a cabeça, ficaria limpo, o pelo cresceria normal. Porém, se na calva ou na meia calva houver praga branca avermelhada, lepra é.
florescendo na sua calva ou na sua meia calva. Havendo, pois, o sacerdote examinado, e eis que se a inchação da praga na sua calva ou meia calva está branca, tirando a vermelho, como parece a lepra na pele da carne, leproso é aquele homem, imundo está. O sacerdote o declarará totalmente imundo, na sua cabeça tem a sua praga. Também as vestes do leproso em que está a praga serão rasgados, e a sua cabeça será descoberta. E cobrirá o lábio superior e clamará, imundo. Isso quer dizer, eles colocariam um pano enrolado na cabeça do elemento. As vestes seriam rasgadas, né? As vestes seriam rasgadas, e na verdade o rosto dele ficaria descoberto, né? A cabeça, para ver que tinha uma calva, e o rosto seria envolto no pano. E aí ele seria chamado leproso. Isso porque quem olhasse para esse elemento saberia que ele estava leproso, né? A cabeça ficava descoberta e o rosto coberto. Todos os dias em que a praga estiver nele será imundo. Imundo está, habitará só, a sua habitação será fora do arraial. Isso quer dizer que esse elemento seria excluído da sociedade. Quando também em alguma veste houver praga de lepra, ou em veste de lã, ou em vestes de linho, ou no fio urdido. Quando fala fio urdido, é o fio traçado, é o fio trabalhado. Ou no fio tecido, seja de linho, seja de lã, ou em pele, ou em qualquer obra de peles. E a praga na veste, ou pele, ou fio urdido, ou no fio tecido, ou qualquer coisa de peles, aparecer verde ou vermelha, praga de lepra pelo que se mostrará aos sacerdotes. Quer dizer, se aquele fato acontecesse nas vestes, na roupa de uma pessoa, teria que ser constatado, averiguado, para saber se realmente era ou não era a praga da lepra. E ali a pessoa seria analisada. 50. E o sacerdote examinará a praga e encerrará a coisa que tem a praga por 7 dias. Então examinará a praga ao 7º dia, se a praga se houver estendido na veste, ou no fio urdido, ou no fio tecido, ou na pele, para qualquer obra que for feita da pele. Lepra roedora é. Por que lepra roedora? É a progressiva, a que está avançando. Imundo está, pelo que se queimará aquela veste ao fio, ou fio urdido, ou fio tecido de lã, ou de linho, ou de qualquer obra de peles, em que houver a praga, porque lepra roedora é, com o fogo se queimará. Mas se vendo o sacerdote a praga se não estendeu na veste, ou no fio urdido, ou no tecido, ou em qualquer obra de peles, então o sacerdote ordenará que se leve aquilo em que havia a praga e o encerrará 2ª vez, por 7 dias, averiguação. E o sacerdote examinando a praga, depois que for lavada, e eis que se a praga não mudou a sua aparência, nem a praga se estendeu, imundo está. Com fogo o queimará, praga penetrante é, seja pelado em torno ou em parte. Quando fala praga penetrante, é porque penetrou no pano, mas não é roedora, porque não é crescente, não se alastra. Mas se o sacerdote vir que a praga se tem recolhido, depois que for lavada, então a rasgará da veste, ou da pele, ou do fio urdido, ou do tecido. E se ainda aparecer na veste, ou no fio urdido, ou no tecido, ou em qualquer coisa de peles, lepra brotante é. Por que brotante? Porque está brotando, está no início. Com fogo queimarás aquilo em que há a praga. Mas a veste, ou fio urdido, ou tecido, ou qualquer coisa de peles, que lavares e de que a praga se retirar, se lavará 2ª vez e será limpo. Esta é a lei de praga da lepra da veste de lã, ou de linho fino urdido, ou de tecido, ou de qualquer peles, para declará-lo limpo ou para declará-lo imundo. Então, nós tivemos aqui, você percebe, um capítulo muito grande, um capítulo grande mesmo, extremamente extenso, e fala da lepra.
e de várias situações da lepra. Como nós falamos, a lepra era uma doença contagiosa e que não era planejamento de Deus. Lembrando que quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, a Bíblia diz que o povo seria um povo santo, um povo sem enfermidades. Ele disse: tirarei do meio de vós as enfermidades. Então toda enfermidade, toda doença não era o plano de Deus para o povo dele. Aí você fala, então por que entravam as enfermidades? Porque se quebrava automaticamente a lei. Aí você fala, e aqui, como é que funcionava? Como eram pecados ocultos, não espiados, automaticamente a pessoa, ela poderia se contaminar, porque ela tinha consumido algo também que poderia ter trazido aquela doença. Era uma forma de pecado. Como ela poderia ter praticado alguma coisa que não expiou e aquilo fez mal para ela. Mas uma coisa é certa, a praga da lepra excluía a pessoa da sociedade, declarando-o imundo perpétuo, aquele que não poderia voltar, a não ser que ficasse curado, que era extremamente difícil. Só Deus poderia curar o elemento da praga da lepra. Este foi Levítico, capítulo de número 13.